Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, na 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na nossa capital e também no interior. Duas dicas aqui para você. Está chegando aí o Dia dos Namorados e o Boa Noite Rio Branco tem duas dicas para você. Primeiro é do Café da Carol. Muita gente já sabe onde funciona, na estrada do Quinari, ali após a curva, né? Lado direito da pista. É um lugar seguro, aconchegante, feito com muito amor e carinho para você, né? Professora Carolina Sampaio Barreto, professora universitária, aposentada, e dedica todo o seu tempo agora a preparar esse ambiente para você, receber com carinho, tá bom? A outra dica é do restaurante e pizzaria Princesinha. O Roberto vai fazer uma promoção especial, criar um ambiente propício para você comemorar o Dia dos Namorados, ok? E não esqueça que nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, a maior e melhor rede de supermercados do Acre, e também da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro nacional ou importado, ok? Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a conversar com o presidente do Sistema FIAC, o empresário Adriano Silva. Presidente, eu perguntei agora há pouco sobre a eleição no SEBRAE, que é um órgão importantíssimo, né, para o nosso desenvolvimento, e mais recentemente a sua reeleição. Nada foi fácil, mas vocês venceram as duas, né? Olha, não houve uma disputa, né? Houve lá uma... O senhor gosta de amenizar também? Não, Tá certo. na verdade não houve realmente. O que houve foi desencontro de informações e que a mídia, de certa forma, potencializou essa rivalidade em função de eu ter sido candidato. Dá uma injeçãozinha mais, né? Deu uma emoção mais, vamos dizer assim, né? Mas eu, como um bom vascaíno, eu vivo de emoções, então eu já estou... E foi muito bom a nossa relação hoje com o SEBRAE, ela é complementar, né? Nós, como federações, a agricultura, comércio e indústria se complementam dentro do SEBRAE em função da nossa atribuição, porque a gente tem lá do micro ao grande empresário, se a gente pode chamar assim, e todos os trabalhos e as ações que a gente desenvolve via SEBRAE, elas estão hoje bem... estamos, né, procurando, porque nós estamos há pouco tempo já ainda, mas a ideia é a gente focar nesse alinhamento para que ela tenha uma continuidade e ela seja uma sequência um do outro. Mas a gente ainda vive uma grande dificuldade nessas ações, porque nós estamos acompanhando o que foi as gestões anteriores e você não pode fazer descontinuidade. Mas essa aproximação já está existindo, a gente está bastante otimista, tanto numa casa como na outra. Mas não é fácil, a gente está procurando fazer o máximo possível para a gente levar exatamente aquilo que a gente entende que é importante para o empresário. Ou seja, além do SEBRAE, ele fazer as orientações, ele tem que buscar também a informação do que é realmente importante para o empresário, para o micro e pequeno empresário, e adaptar isso às ações do SEBRAE, e não o contrário, que é exatamente a aproximação que a gente fala sempre que precisa ser feita. E quanto à sua reeleição, ela ficou meio complicada porque a sua vice, até então sua vice, saiu então da chapa e montou uma outra chapa. Não foi ela que montou uma outra chapa. Mas pelo menos estava lá na frente. Ela compôs uma outra chapa. A outra chapa foi encabeçada pelo João Salomão, também um empresário que eu respeito muito, né? Que já foi presidente também, Que já foi presidente, né? Aliás, o senhor o sucedeu, foi não? Não, eu sucedi Carlos Sassai. Ah, foi isso mesmo. Né? Então, eles têm uns posicionamentos deles e eu respeito também. No caso, ela compôs a outra chapa, tem seus motivos para divergir com a gente, isso é natural. Né? O que a gente defende é uma tese de independência da relação e da forma como a gente trata os nossos interesses, e a gente achou que, nesse momento, a federação deveria caminhar com respeito à nossa atribuição de defesa de interesse, como sempre foi feito, né? Estando ao lado dos governos e não abaixo ou submisso aos governos. Mas, na realidade, não houve nenhum tipo de discussão direta sobre essa tese. O que fez realmente criar toda aquela celeuma lá foi o fato de algumas dessas lideranças
não se vê representado no discurso que a gente colocava, que é o do associativismo, que é o da interiorização das ações, que é o de aproximar o empresário do interior para que ele faça mais parte do sistema, porque eu sempre vi isso, Muniz, como um problema. Uma distância entre a capital. Né? Então, hoje, por exemplo, nós criamos na alteração do Estatuto cargos para quem está nos municípios. E, nesse momento, nós estamos fazendo essa inserção na nova gestão de empresários do município. Contemplar o interior. Contemplando o interior. Então, Cruzeiro do Sul, Brasileia, Sena Madureira, Acrelândia vão ter seus representantes, porque aí sim a gente vai começar a discutir as questões a nível de Estado. Porque é lógico que Rio Branco está limitando ali quase 53% dessa população, mas nós temos municípios com um DNA muito empreendedor e que muitas vezes ficam fora dessa nossa discussão, que é o caso de Cruzeiro do Sul, que é Sena Madureira. Então, a gente precisa aproximar e essa é a ideia. Então, talvez isso, de certa forma, tenha levado a algum descontentamento a eles, mas nada que a gente não possa superar, como a gente já vem fazendo. Presidente, nós temos aí o segundo encontro, né, da Câmara Técnica de Comércio Exterior. Aliás, vai ter um manifesto para ser entregue. Qual a importância disso para o fortalecimento do setor industrial? Pois é, Muniz, nossa gestão ela se baseou nos primeiros 2 anos da nossa gestão em entender o sistema e apropriar as ações que, de fato, eram relevantes para a construção de um novo momento para o Estado, pensando exatamente em como a gente poderia contribuir com os governos, tanto municipais, estaduais, e com o próprio empresário. E a realidade das transações comerciais com outros países sempre foi uma frustração. Toda a sociedade sabe que nós não temos indústrias com a produção de grande escala para você fazer esse comércio de forma mais livre. Então, o tamanho das nossas empresas era uma dificuldade. Mas não é só isso. A gente viu que, mesmo com todos os investimentos em infraestrutura, nós tínhamos, assim que nós recebemos a instituição, fizemos uma identificação nos municípios fronteiriços, nós vimos todo tipo de vulnerabilidade. Então, como é que você pode pensar em falar em comércio exterior e você fazer transações muitas vezes à margem da sociedade ou da própria segurança institucional, da parte sanitária? Você não tinha essa estrutura, não tem hoje essa estrutura. Nós fizemos visita com parlamentares, com os prefeitos dessas cidades e ao longo dos últimos 2 anos nós formalizamos um documento, nós conseguimos fazer um documento com a ajuda dos empresários dos 2 países, Bolívia e Peru, juntamente com a nossa equipe do Acre, nós conseguimos levantar todos os problemas, desde a parte física, a própria alfândega até me dá uma tristeza em Assis Brasil, porque é um prédio hoje praticamente esquecido, deteriorado, né? E isso é um cartão postal para quem chega. Isso dá uma má impressão. Dá uma má impressão. Então, nós temos situações em Assis Brasil que o banheiro não funciona, é o prefeito Zoom que a gente pediu para o prefeito, faça pelo menos. Ele disse, não, Adriano, a gente tem procurado fazer, porque é o mínimo, um banheiro para quem chega para fazer aquela documentação lá, mas houve um certo descaso nos últimos 5 anos e a gente tinha que, pelo menos, transformar isso em realidade, em termos de documento, para dizer para nossas novas lideranças hoje, porque o ano passado a gente já tinha esse documento pré-pronto, mas a instabilidade política nos trazia uma preocupação, porque entrava o ministro, saía amanhã, mudava a forma como o Temer estava tentando se segurar no poder, dava uma insegurança de como a gente apresentar isso e acompanhar. Agora não, a gente tem um governo mais estabilizado, os políticos empoderados na última eleição hoje vão ter obrigatoriamente que se comprometer com a sociedade e com a população desses municípios. Então nós estamos levando questões que vão desde a questão da segurança dessas fronteiras, que eu acho que subsidia um discurso de proteção, no caso da segurança, mas também estamos levando questões da legislação. Então, as barreiras sanitárias que a gente enfrenta, a identificação de algumas questões estruturais, como é o caso dos prédios da Suframa, que a gente conseguiu trazer pela primeira vez o superintendente aqui no nosso estado, esteve lá na nossa federação e se comprometeu de que vai pensar exatamente em como vai, o mais rápido possível, equacionar esses problemas, que não são muitos, não são tão graves, mas precisa de uma atenção. Então, na medida que a gente tiver todas essas condições colocadas, nós também já conseguimos, e assim, de uma forma muito
até de certa forma vem em boa hora, nós conseguimos uma maneira de como nós, pequenos empresários, podemos negociar com a China, que é um país que só compra tudo em grande escala, que vai ser apresentado amanhã para a Câmara Técnica deliberar se aprova ou não aprova, uma plataforma que foi construída para fazer o diálogo dos interessados em comercializar com a China, e nós solicitamos, e essa plataforma foi produzida pela Federação de Rondônia, com a gente acompanhando, e agora a gente quer introduzir Brasil, já existe Brasil e China na plataforma, a gente quer introduzir Bolívia e Peru, né, e dentro dessa plataforma, porque o que ela faz? Se eu preciso vender uma quantidade e quero vender e tenho qualidade nesse meu produto, mas eu não tenho a quantidade que a China espera comprar de uma vez só. Então, isso limitava a nossa negociação. Essa plataforma reúne todos os fornecedores do mesmo produto que eu produzo aqui do Brasil inteiro e ela monta essa quantidade que os chineses precisam e faz essa negociação. É uma plataforma interessante, muito importante. Ela faz o diálogo traduzido já imediatamente. Eu escrevo em português e já sai em mandarim para o empresário chinês e vice-versa. Então, da mesma forma que a gente vai ter essa condição, nós vamos estimular, e o próximo passo vai ser estimular o que o empresário local acredite que ele pode estar dentro dessa condição de qualidade do seu produto, inserir esse produto nessa plataforma e acompanhar para que todas as nossas demandas colocadas nesse manifesto sejam de fato executadas para que a gente possa então ter aquele momento de dizer estamos fazendo comércio exterior de fato. E com isso, para deixar bem claro, nós estamos juntos com Rondônia, tanto que nós vamos ter uma participação de empresário da Federação de Rondônia, que a gente está trabalhando em conjunto, porque hoje Rondônia está usando bastante esse corredor para fazer suas exportações e importações através da BR. Legal. Integração é a solução. Presidente, há mais ou menos 4 anos, durante a enchente, os empresários de todos os setores acabaram se unindo, né? Até porque o momento exigia isso. E surgiram ali várias propostas. Um grupo que defende ainda essa ligação mais do comércio e da indústria com São Paulo, através do Porto de Santos. Tinha um outro grupo que defende ainda a saída aqui para o Pacífico. E um outro terceiro que acha que é importante fazer um misto das duas. Aí a pergunta é, não ao presidente da federação, mas ao empresário Adriano Silva, o senhor está de qual lado? Dos que defendem a saída para o Pacífico ou através do Porto de Santos? Olha, Muniz, é uma questão muito simples. O Brasil é muito grande. Se nós olharmos para o que nós podemos ter em relação ao Brasil, Bolívia e Peru, em termos de integração, como você falou, nós temos um leque de oportunidades. E nós não podemos desperdiçar isso. Então, é necessário você analisar essa possibilidade desse corredor para que a gente possa imaginar que nós temos uma posição geográfica favorável. Se você olhar para os grandes centros sul e sudeste, nós temos ali uma outra forma de trabalhar esse comércio, que são os corredores que a gente chama fluviais, que beneficia de Rondônia para lá, já beneficia. Mas você tem um custo que tem que ser analisado sempre que o exportador ou o importador dessa região amazônica se vê numa condição de ter que trazer, por exemplo, da Ásia. E aí é onde a gente defende que, vindo pelo estado do Acre, pegando a interoceânica, você tem ali uma redução ali de pelo menos 48 horas, né? E isso é dinheiro, isso custa. Claro, né? É tempo. E os custos também dos portos que estão para o lado aqui dos países andinos são bem menores do que os portos que nós temos no sul. De uma coisa é certa, né? A questão da importação não se discute, ela é bem mais benéfica. Com certeza. Com relação à exportação, não sei, porque aí é um outro estudo a ser feito, mais aprofundado. Nós também defendemos que o Brasil passa da hora de ter um investimento na ferrovia. E isso sim seria o grande salto nessa parte que equacionaria toda a parte do transporte na região norte, porque hoje é o maior empecilho para a gente
crescer um pouco mais e a população sentir a diferença desse custo na hora que você transfere. Mas aí envolve investimentos estrangeiros também, né? É impossível. Sim, porque humanamente impossível não acontecer. Eu acho que existe todo tipo de preocupação quando se fala em investimentos estrangeiros com relação à soberania nacional. Mas a gente vê tanta coisa em termos de investimentos com capital estrangeiro que tudo é possível juridicamente ser construído para que nós tenhamos um investimento e uma parceria com quem quer que seja o investidor, seja os chineses, seja europeus, não importa. Mas a gente ficar com esse ativo. Legal. Para encerrar, presidente, recentemente o senhor teve um encontro com o governador. O senhor já adiantou aqui que essa plataforma que o senhor falou também foi apresentada ao governador Gladson Cameli. Quais outros assuntos foram tratados e o que isso pode render de importante para os industriários, para os industriais também? Não, para toda a sociedade, né? A gente tem uma expectativa muito grande com o governo Gladson e toda a sua equipe. A gente lamenta que até esse momento ele ainda esteja em processo de formação da sua equipe com alguns setores, mas a gente acredita que é natural em função de que essa acomodação na cadeira requer algumas preocupações, sobretudo com o Estado que precisa que anualmente seja investido em torno de R$1 bilhão de reais em dinheiro novo. Esse seria o mínimo para não deixar a peteca cair? A gente ter uma esperança de crescimento aí em torno dos 3% a 4% na economia. Quando o senhor fala de dinheiro novo, você está se referindo que não vale contar aí os projetos de andamento do ano anterior. Eu acho que esses projetos que são continuidades são necessários e obrigatórios, até por uma questão de força de gestão realmente, serem concluídos, mas tem aqueles projetos que a gente entende que, em função de estar em continuidade, tem lá suas situações que já não estão mais naquela fase em que o recurso a ser investido é totalmente aplicado aqui na região. É o caso da verticalização do ERM, que muita coisa são compras de equipamentos. Então, esse recurso são dinheiro do Estado que vai para outro Estado, na medida que você compra esse insumo lá fora. Aproveitar rapidinho, agora é a última mesmo. Esse investimento anunciado aí, de que forma vai beneficiar diretamente ou indiretamente o setor industrial? Nós estamos muito preocupados, porque até então a gente tem visto as informações aí pelas publicações de contratação de empresas de fora do Estado. A gente espera que isso tenha um tempo e isso pare, porque o investimento para circular nesse Estado precisa ser investido em empresas locais. E é isso que nós defendemos. Nós não estamos fazendo de defesa de mercado, não. De proteção de mercado, não. Nós estamos defendendo o emprego local. Então, na medida que uma empresa de fora vem e adquire, pega o nosso dinheiro, porque são emendas dos nossos parlamentares, entendeu? Isso tudo nos preocupa. E a gente imagina que isso só está sendo feito em função, exatamente como eu falei, desses arranjos que são necessários no início de governo, mas que isso não seja uma prática desse governo. Muito bem. Conversei aqui com o empresário Adriano Silva, presidente do sistema eu ia falando FEComércio, FIEAC. Mas pode falar, é parceiro. Federação das Indústrias do Estado do Acre, 31 anos de fundação. Foi um prazer, presidente. Querendo acrescentar algo, fique à vontade. Não, só agradecer mais uma vez aqui o espaço e a forma delicada como você nos trata. Dizer que o sistema FIEAC vai continuar com o esforço de procurar engrandecer e enaltecer o empresário acreano, independente das variações de pensamento que nós temos, que é até importante também, mas que acredite que a gente vai fazer um grande trabalho, sobretudo nos próximos 4 anos, tanto na área do SES e do SENAI, com as reformas que nós estamos fazendo para receber bem nossos clientes, assim também como uma mudança dessa aproximação que a gente se comprometeu no primeiro mandato, que vai de fato acontecer com o empresário acreano, e também deixar aqui um recado que nós temos grandes temas que estão sendo debatidos e apresentados para a sociedade, mas a gente espera a presença do novo empreendedor, que são os acadêmicos. Então, a gente vai fazer vamos buscar a presença muito forte desses acadêmicos aí, para que a gente possa ter esse novo empresário com a nova visão e, se Deus quiser, com novas propostas aí para a gente entrar, de fato, na economia de forma mais perene. Muito obrigado, boa sorte ao senhor nesse novo mandato. Agradeço. Registramos aqui a presença da jornalista Daniela Carlos, que é assessora de imprensa do sistema FIEAC. Depois do intervalo, a gente volta com mais uma entrevista não menos importante para você.
São apenas 2 minutos. Fique com a gente.